Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você toda quarta-feira. Você que me acompanha aqui há mais de 10 anos. Eu tô aqui toda quarta-feira às 16h30 com o programa Psicologia, Saúde e Espiritualidade. E hoje eu tô com um tema bem especial, um tema muito interessante. Chantagem emocional. Vamos entender melhor esse tema, é muito importante. Não é um tema divertido, mas é um tema importante da gente entender como funciona. Será que a gente é vítima de chantagem emocional? Então, hoje, esse é o tema de hoje. Será que você é vítima de chantagem emocional? Às vezes a gente fala chantagem emocional. Mas chantagem emocional, se a gente é vítima de chantagem emocional, sabe o que acontece? A gente adoece. Então, eu vou fazer uma pergunta para você e você vai observar, vai tentar lembrar se você age seguindo isso. Você, com os seus familiares, com os seus amigos, você age por medo? Medo da pessoa te deixar, medo da pessoa não gostar mais de você, medo de magoar. A sua atitude, ela é baseada no medo? Outra questão, se a sua atitude, ela é baseada na culpa, não é? Ou se a sua atitude é baseada na obrigação. Então, a gente tem que observar 3 coisas que têm relação com a chantagem emocional: medo, culpa e obrigação. Aí a pessoa fala para mim: Cíntia, mas a gente vai agir por quê? A gente vai agir por amor, por vontade, por liberdade. É um tema aí, geralmente, quem faz chantagem emocional com a gente, as pessoas fazem chantagem emocional sem perceber, não é? Muitas vezes os pais, a esposa, o marido, a filha, o filho, são as pessoas que nós mais amamos. Os chantagistas emocionais são as pessoas que a gente mais ama. Mas, às vezes, cria, né, essa culpa. Então, uma das coisas que é muito, muito importante, ouvinte, a gente conseguir separar o que é nosso e o que é do outro. Muitas vezes a gente confunde. Por exemplo, o que é da minha mãe? O que é do meu pai? O que é do meu filho? Né? Às vezes a gente confunde, a gente é uma família, mas as pessoas da mesma família começam a se misturar e a se confundir. Então, o que a gente tem que trabalhar? A individualidade. Então, espiritualmente, o que a gente tem que pensar? Que cada um tem a sua evolução, o que tem que aprender nessa vida, não é? E às vezes a gente vê lá, né? Pessoa errando, fazendo tudo errado, e a gente quer resolver, fala, por que tá fazendo isso? E a gente sofre junto com aquela pessoa, e a gente pensa, mas por que faz desse jeito? Só que a gente pode orientar, a gente pode aconselhar, mas só a pessoa sabe como ela vai mudar a vida dela, né? Então, eu trabalho muito no consultório a questão de identidade. Quantas pessoas sofrem por aquilo que é o problema da mãe, do pai, dos avós, dos filhos? E tentando resolver aquilo, né? Quem que é o vítima de chantagem emocional? Aquela pessoa que, né, que a gente fala que quer carregar o mundo nas costas. Os terapeutas têm um pouquinho disso, sabe, ouvinte? Desse perfil eles acham que eles querem, eu falo assim, então tá, já que você tem esse perfil, vai lá, vai ser terapeuta, que de uma certa forma você vai atuar, né? Você vai orientar. Então, a pessoa ela tem aquela necessidade de ajudar, de resolver, de fazer. Mas qual é o limite? Qual é o limite do eu e do outro? Porque tem uma parte que é a parte do outro. E que pode ser a pessoa que a gente mais ama na vida. Mas é a parte dela, não é?
Por que eu falo isso? Porque as pessoas, elas, muitas vezes, no núcleo familiar, as pessoas se confundem. Se confundem com o que é o meu problema, o que é o problema da minha mãe, o que é o problema do meu filho, o que é o problema do meu marido, e vai se misturando, né? Às vezes, por exemplo, a mãe fica, eu fico sozinha, você vai sair. Então, não é? A mãe tem que buscar um curso, buscar um grupo. Não é obrigação do outro estar ali junto. E aí, muitas vezes, a pessoa não sai de casa, porque ela se sente na obrigação de estar ali. Não é? Então, tendo um lado, então tem que equilibrar isso. Então, é um tema bem complexo, bem difícil, porque, primeiro, a gente só é vítima de chantagem emocional das pessoas que a gente tem sentimento. Segundo, a gente não percebe, né? Passou a vida inteira com aquilo, com aquele comportamento e não percebe. Então, como é que a gente faz? A gente tem que tratar, porque a chantagem emocional leva à depressão gravíssima. Se você o tempo todo se anula, se o tempo todo você age, seu comportamento é baseado na culpa, não é? Se seu comportamento é baseado no medo, se seu comportamento, eu não faço isso porque eu me sinto na obrigação. O que acontece? Você adoece, porque você acaba anulando a sua personalidade, você acaba anulando o seu eu. Então, você tem que trabalhar o seu eu, a sua força. Então, porque você acaba se anulando, entende? Então, tem um limite muito importante a gente trabalhar a identidade, o seu eu. Isso é um problema que acontece bastante. Claro, a gente, né, é uma família, são pessoas que nós amamos e nós podemos auxiliar, orientar, ajudar. Mas o meu exemplo aqui hoje é o exemplo do excesso, quando aquilo se torna excessivo. Eu não faço nada por causa... Então, a gente tem que criar a nossa identidade e colocar limites, não é? Conseguir falar não, conseguir ter opiniões diferentes dos nossos pais. Da mesma forma, no relacionamento amoroso, aí onde a pessoa, se ela segue, de novo, o medo, né? Se o comportamento é baseado no medo de perder, no medo de ser abandonado, ou não pode falar, ou aqueles ciúmes, a gente vê muito esses casos, né? Esses casos... negativos, né, em relação às mulheres. Então, a gente tem que trabalhar com... Tudo começa... Às vezes, vê lá o feminicídio, né, que infelizmente, está muito... aparecendo muito. Mas não começa do nada isso. Começa de uma forma de você não pode isso. Então, quando a gente vai pesquisar isso, o que a gente vê ali? O medo, né? O medo. Essas pessoas, elas são... o comportamento delas, elas são pelo medo. O medo de falar, o medo de fazer, o medo de agir, não é? E a culpa. A pessoa ficou nervosa, mas a culpa é minha. Eu chateei o outro. Se o outro ficou chateado comigo... Aí tem a parte dele também. Então, esse é um tema, ele é um tema muito importante, porque primeiro que a gente só é vítima de chantagem emocional quando são as pessoas que nós amamos, são pessoas que nós gostamos, são pessoas próximas. E muitas vezes a pessoa não tem consciência de que faz isso. Por isso que a gente tem que trabalhar a nossa identidade. O que é o meu problema? Até onde vai? Eu posso ajudar, mas eu tenho que ter minha vida, eu tenho que viver, eu tenho que fazer minhas coisas, não é? Então, aonde a dificuldade, a chantagem emocional tem a ver também com a dificuldade de falar não. Porque quando eu falo não para o outro, né, o outro é o fim do mundo para o outro. Mas por que o outro não escuta o meu não? Ouvinte, você tem dificuldade de falar não? De dizer não quero? Outro dia uma paciente estava contando numa pesquisa, né, que fizeram nessa parte profissional dos brasileiros, né, e falou que o brasileiro tem 17 formas diferentes de falar não,
Que isso daí não, eu pensei, isso aí é uma coisa, é uma questão coletiva, né? Que nós temos dificuldades de ser direto, né? De dizer não. Às vezes a gente conta uma história, a gente justifica, e às vezes a gente fala sim, mas fala, né? Fala sim, mas queria falar não. Então, a dificuldade de falar não, de ser sincero, de ser objetivo, de se colocar, a gente, tudo, muitas vezes a gente leva o quê? Para o pessoal, não é? Então, a gente tem que entender, se o outro ficou chateado com o nosso não, é porque ele também não está conseguindo se colocar no nosso lugar, não está conseguindo entender por que a gente está falando não, está pensando somente nele. Então, uma das dificuldades é a identidade, é o falar não, não é? É colocar limites. Outra questão é essa da culpa. Eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado de falar não. Eu me sinto culpado de me impor. Eu me sinto culpado. Outra questão também é a parte financeira, né? Às vezes eu vejo, tô cansada de ver as pessoas, às vezes, né, a pessoa tá lá endividada, tá com as contas lá, aí vem alguém, pede um dinheiro, aí a pessoa vai lá e empresta, porque a pessoa tá com dificuldade, mas você não tá conseguindo, né, ou a pessoa tá sempre endividada, você tá sempre ajudando, o que acontece? E o problema começa a voltar para você. Então, é um tema bem difícil, porque é a dificuldade de falar não, quando eu tenho que falar não, quando eu tenho que me colocar. E quando eu falo não, eu quero falar não, mas aí eu me sinto culpada, eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado porque eu falei não para minha mãe, para o meu pai, para o meu amigo. Como é que eu lido com isso? É uma questão muito importante, porque muitas vezes o outro, porque os pais, eles, por mais que passe o tempo, eles sempre vão achar que a gente não cresceu, por mais que passe a idade, né? Por mais que o tempo passe. E então, eles têm essa questão, muitas vezes, no inconsciente, de nos tratar como crianças. Então, cabe a gente colocar o limite, falar não, né? Agora, muitas vezes a pessoa casa. Outro exemplo, né? A pessoa casa, tem a sua casa, e aí não consegue desvincular no sentido de agora é minha casa. E aí os pais, né, os familiares, a mãe, a sogra, todo mundo se mexe na vida de todo mundo. E aí dá o quê? Conflito, não é? Dá conflito. Conflito. Então o casal casou, né, vai criar uma nova família. É a família de origem e o outro é a nova família. Toda a família é importante, não é uma competição de amor, porque o amor não está em competição, mas é importante criar uma identidade da nova família, do casal, de respeitar o ponto de vista diferente. Se a gente não trata a chantagem emocional, leva para aquela pessoa que está sempre fazendo as coisas por obrigação, sempre por medo, sempre por culpa, não é? Ah, você vai me deixar aqui sozinha? Não é? Entende? Então, assim, ok. Claro que a gente tem que observar, né, cada situação. E aí faz com que a pessoa sinta parece a pior pessoa do mundo. Então, eu trato muitos casos, muitos casos eu atendo, né, em relação com a família. Então, a gente tem que ter a separação, a identidade. Não tem nada a ver com amor, mas tem a ver com respeitar a sua individualidade. E muitas vezes a gente vai frustrar os nossos pais porque a gente vai ter opiniões diferentes, gostos diferentes, vontades diferentes, né, desejos diferentes. A gente nunca vai agradar o outro sempre. Então, trabalhar a autoestima, trabalhar a autoconfiança, trabalhar a força, observa, vai anotando. Eu tomei uma atitude baseada no medo de brigar, né? Muitos casais acabam
conversando porque não tem uma conversa saudável e aquela conversa fala, eu não quis falar nada porque fiquei com medo da gente discutir. Ok, mas tem que conversar, não na hora que a gente tá nervoso, irritado, a gente tem que conversar na hora o quê? Que a gente tá calmo, mas a gente tem que pontuar, porque casamento é entrar em acordos, né? Um tem que ver o lado do outro, porque se você se você não consegue conversar, aquilo vai virar uma briga no futuro, de novo, pelo mesmo problema. Então, a gente tem que sempre entrar em acordo. Você vê meu ponto de vista e eu vejo o teu ponto de vista. Então, é muito, muito, muito importante a conversa. Não pode se ter medo de conversar. Quando a gente tem medo de conversar, né, às vezes a pessoa começa a gritar. Então, não, vamos tentar conversar, mas esteja seguro, você tem que estar firme ali, né? Seguro daquilo que você quer falar. Então, é muito importante, esse é um tema muito importante, porque quando a gente acaba só seguindo, sendo vítima de medo, culpa e obrigação, isso leva à depressão, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Vamos para a nossa meditação. O que a gente vai trabalhar na meditação? Vamos trabalhar a coragem, né? É um dos meus preferidos hoje. 100 vezes maior que o medo. Feche seus olhos e respire fundo. Vamos imaginar uma linda luz azul em volta de todo o seu corpo. Vamos invocar o arcanjo Miguel, o anjo da proteção. Vamos fazer a nossa viagem para um lugar sagrado. Vamos fazer a nossa viagem para um lugar especial lá na sua mente. Se transporte para o jardim. Veja o céu azul. E você vai visualizar na sua frente, a sua criança interna. Veja que idade tem a sua criança. Imagine a sua criança. E você e a sua criança vão colocar numa caixa de papelão um medo. Coloca você e a sua criança interna dentro da caixa de papelão o medo. O medo de dizer não, o medo de errar, o medo do novo. Coloca a culpa, coloca a obrigação dentro dessa caixa. Coloca tudo aquilo que te faz mal. Coloca aquilo que te atrapalha. É isso. Coloca. E você vai visualizar uma fogueira. Uma fogueira. E você e a sua criança interna vão até a fogueira e vão jogar a caixa. Joga a caixa do medo. Joga a caixa do medo e vamos invocar a chama violeta pelo poder do fogo violeta que liberta, 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 liberta sua mente. Liberta seu sentimento pelo poder do fogo violeta, que o fogo violeta liberta. E vamos imaginar uma luz azul no topo da sua cabeça. Dá a mão para sua criança e vamos crescer. Crescendo. 100 vezes. 100 vezes. Ouvinte, cresce. Grande. 100 vezes maior que o seu medo. Cresce. Sinta-se adulto, sinta-se forte, crescendo. Mais e mais forte. Mais e mais seguro, e essa luz azul traz a força do herói na sua vida. E você, a sua criança, cresce. Crescendo e se libertando, trazendo energia da coragem. Imagine. Imagine você com a sua criança crescendo
crescendo, se sentindo livre. Dá um gostoso abraço na sua criança e fique alguns instantes meditando na força interna que você tem, na sua coragem e na sua libertação. Que Deus te abençoe e até semana que vem.